Pessoal, então estamos de volta com Fala Aí. Hoje eu vou receber uma biomédica que é atuante no setor de microbiologia, essa que é uma das disciplinas talvez mais difíceis, talvez a maioria das pessoas que tem essa matéria, não só no curso de biomedicina, obviamente, mas também em toda a área de saúde. Então hoje a gente fala com ela, Elaine Assis. Gostaria que inicialmente, obviamente, você se apresentasse para a gente. Boa noite, meu nome é Elaine Assis, sou biomédica formada pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Tenho pós-graduação na Faculdade Oswaldo Cruz em Toxicologia e Análises Clínicas. Atualmente atuo na área de microbiologia clínica, sou analista sênior de um laboratório de análises clínicas. Então, espero que seja agradável para todo mundo, inclusive para você, Elaine. Como primeira pergunta, e o que já é de praxe, a gente quer saber um pouco da sua trajetória profissional e como se identificou assim com a microbiologia. Na verdade, minha paixão pela microbiologia foi desde a faculdade, né? Não foi à toa que eu comecei a fazer uma iniciação científica voltada para a área de microbiologia e defendi meu TCC com o tema em microbiologia. Então, foi um amor desde o início assim da faculdade. Foi a questão da afinidade pela matéria. Eu gostava muito dos assuntos, me chamava bastante atenção. Eu cheguei a estagiar no HGE, né, no laboratório de lá, e apesar de ficar estagiando aos finais de semana e não funcionava a BAC, mas eu tinha super interesse em olhar como era a rotina. E em seguida eu fui para outro laboratório que era conveniado com a faculdade, com a Baiana, né? E que eu pude ver um pouco mais de BAC, me dedicar mais, conhecer os meios, conhecer as resistências e me inteirar mais sobre o assunto. A gente sabe que quando se encontra um local novo para se trabalhar, para se estudar, enfim, sempre há uma dificuldade, seja ela de fluxo, seja ela de adaptação geral. Para você, qual foi a maior dificuldade assim na microbiologia? Como eu te disse, eu já tinha passado em alguns laboratórios que tinha microbiologia, né? Não uma microbiologia que eu trabalho hoje, é uma microbiologia muito menor e muito mais reduzida. A minha maior dificuldade quando eu me deparei lá no setor do laboratório que eu trabalho foram as resistências. Comparar as resistências, saber lidar com o que é de fato uma resistência bacteriana, o que é de fato uma contaminação. Isso eu aprendi com o decorrer mesmo, com minha vivência na bancada e até na análise do equipamento e na liberação de resultados mesmo, a liberação para o paciente. E isso eu permeei, né? Isso eu fui ganhando experiência com o tempo e com a questão da atualização também da norma que a gente segue, que é a CLSI. É muito importante a gente estar atualizado a isso. E foi ganhando experiência com o tempo, né? Entendi. Então, fala pra gente, o que exatamente você faz hoje no setor que você trabalha? A minha principal atividade hoje é mais a questão da avaliação do equipamento e a liberação de resultados, tanto positivo, tanto culturas positivas e culturas negativas, né? Tem a questão das lâminas também, eu faço leitura de lâminas, lâminas de micológico, leitura de lâmina de Gram, leitura de lâmina de ZIL, e por fim são a liberação dos resultados. Certo. Para quem quer seguir essa área, esse setor, na sua opinião, o que que um bom microbiologista ele deve ter, ele deve saber? Se você fosse responsável por fazer a contratação de um profissional que iria atuar nesse setor, o que você buscaria de característica, de conhecimento nesse profissional? Bom, Hélio, um bom microbiologista, ele tem que saber que de fato é um contaminante, não é? Ou então saber o que é o patógeno mesmo do paciente, sempre estar ligado na amostra que foi coletada, se pode sofrer alguma contaminação do horário que o paciente entregou a amostra até chegar na nossa bancada. Isso tudo, um bom microbiologista deve estar sempre ligado para saber se esse patógeno mesmo, que houve crescimento, é do paciente ou então é alguma contaminação.
E fora que também um bom microbiologista ele tem que estar sempre atualizado com as normas da CLSI, né? Que se atualiza anualmente, que é atualizada anualmente. E também, se trabalhar em hospital, tem que estar sempre como um acordo com as normas da CCIH do determinado hospital que trabalhar. Assim, Elaine, a gente sabe que cada setor tem uma particularidade que muitas vezes é única daquele setor, né? Na microbiologia, qual seria esse diferencial? O que que ele tem que geralmente não tem nos outros setores para você? É um setor muito mais isolado dos outros, a porta é fechada, né? É um setor mais restrita a entrada, só fica lá dentro as pessoas que trabalham mesmo, não tem tanto entra e sai. Devido à concentração mesmo. É a concentração, é um setor que a gente precisa estar ligado em tudo, evitar qualquer tipo de contaminação, sempre estar ligada na leitura, na liberação, que é super importante, né? Que a gente acaba correlacionando o quadro clínico do paciente com a bactéria que teve crescimento, com a quantidade de bactéria que teve crescimento, tudo isso influencia, né? Entendi. Realmente, para quem vê de fora e de dentro, é claro, é um setor que é bastante isolado. Mas ainda assim, sendo isolado, um exame só, de um setor só, talvez muitas vezes não seja o suficiente para fechar um quadro, né? O que você teria, qual setor seria, quais exames seriam, para a gente fazer aquela correlação, para a gente reforçar um determinado diagnóstico do paciente? Você pode citar um exemplo aí para a gente? Sim, sim. Nós, na hora que estamos liberando, sempre correlacionamos nossos resultados com o setor de uranálise, né? Se tem um sumário que tem piúria, que tem numerosas bactérias, que tem nitrito na urina, só reforça o meu resultado sendo positivo. Não é isso? Então, está compatível. Tem testes rápidos também que a gente faz, como a pesquisa de Streptococcus do grupo A. A gente também correlaciona ele com o setor de bioquímica. A gente sempre está dando uma olhada em geral, né? Na ordem de serviço do paciente como um todo. Aí reforça a nossa liberação. Perfeito. E naqueles momentos assim de contradição, contradição eu digo em que um resultado de um paciente não condiz com o setor, no caso, uranálise que você citou. Exemplo, a gente teve numerosas bactérias na uranálise, a própria o nitrito positivo, mas você pegou sua placa e verificou que não teve nenhum crescimento. O que que você faz nessa situação? O que pode ter acontecido aí? O que pode acontecer é do paciente estar fazendo uso de algum antibiótico, né? E ele não deve ter informado, porque uma vez que ele informa no sistema que ele está em uso de antibiótico, a gente já consegue visualizar e já coloca no nosso laudo uma informação de que o paciente está em uso de antibiótico. Mas quando ele não informa, na hora lá da recepção, na hora da entrega da amostra, a gente vai precisar entrar em contato com o paciente para saber se existe alguma sintomatologia e aí já colhemos a informação de também que ele estava em uso de antibiótico. E pode acontecer assim o contrário, ou seja, você tem o crescimento na placa, no seu setor, porém na uranálise a gente não tem nada que justifica. Sim, claro. A amostra da microbiologia ela tem que ser coletada adequadamente, né? Então, uma vez que o paciente não coletou no recipiente adequado, não fez a higienização, né, correta, não desprezou o primeiro jato e colheu o jato médio, pode sim sofrer a contaminação e ter crescimento para o setor de microbiologia e na uronálise tá como um sumário que não justifica o crescimento. Então já dá para a gente ver que talvez seja o setor que mais necessite também dessa questão de esterilidade da amostra, né? Que se exija que seja algo realmente do próprio paciente. E associado a isso, qual é a situação que você mais pega para que se possa barrar mais imediatamente qualquer indício de contaminação? Qual é a situação que você mais
passa rotineiramente para se recusar um determinado tipo de amostra? O nosso maior problema, assim, que a gente solicita nova amostra ou então recusa, é a entrega da urocultura no coletor não estéreo, né? Ou então a coleta de secreções vaginais em meio inadequado. Isso é uma recoleta. E na sua rotina, Laine, você conseguiria me destacar assim qual é o principal exame do seu setor? O que mais se destaca? A urocultura. A urocultura é o carro-chefe do exame, né, do laboratório. E tem ainda as culturas de secreção vaginal, as amostras de escarro, as leituras de lâmina, né, que seria GRAM, ISIL, mas, de fato, a maior quantidade são as uroculturas. Faz sentido, né? Até porque todo médico, basicamente falando, faz uma solicitação de sangue, fezes e urina. E aí, correlacionando novamente também para a gente entender um pouco melhor do seu setor e do que você faz, qual é o percurso, tomando aí como exemplo a urocultura, caso ela seja positiva, qual é o percurso do início do recebimento dessa amostra até a liberação? A amostra, quando chega no laboratório, ela passa por um setor de triagem. Do setor de triagem, ela é encaminhada para o setor de microbiologia, onde é gerada uma folha de trabalho com a ordem de serviço do paciente, onde a gente vai relatar tudo do paciente, se teve crescimento, se não teve crescimento, quanto de bactéria, até a liberação. Após a conferência, com essa folha de trabalho, é feita a semeadura, né? Em um meio específico, o meio que a gente usa é o meio CPS, que é o meio cromogênico. E depois de 48 horas de incubação, a gente analisa o crescimento, né? Faz a leitura da placa. Uma vez havendo um crescimento, nós colocamos para fazer a identificação e o antibiograma no equipamento que nós usamos, que é o Vitek. Depois de 8 horas de incubação dentro do equipamento, é feita a análise, né, pelo analista clínico sênior, e comparando com o quadro clínico dele, né, da OS e a ordem de serviço, a gente faz toda uma análise, como eu tinha dito no setor de uranálise, a gente faz a liberação, coloca a carga que, que teve o crescimento e é feita a liberação. Então, como você disse, a gente tem aí, desse equipamento, um antibiograma automatizado. É o equipamento, então, que vai verificar essa questão de resistência, caso haja, é claro. Ele é o soberano, é ele quem dá essa resposta final, essa conclusão final, se há uma resistência ou não. Nem tudo que o equipamento libera, apesar de trabalhar com sistema fechado e um equipamento muito bom, é de fundamental importância a análise de um analista. Então, quando existe alguma resistência, nós precisamos testar, né, para saber se de fato é alguma contaminação na hora da leitura do equipamento ou se é uma resistência intrínseca mesmo da bactéria que aquele paciente tem. Aí nós fazemos alguns testes, né, para confirmar essa resistência. Esses testes que você fala, eles são testes manuais, não é isso? Não é o equipamento que realiza, são testes manuais. Isso. Quando nós pegamos algum tipo de resistência no Vitek, no equipamento, nós fazemos esses testes manuais, que é o padrão ouro, né? Ou a discodifusão, os testes manuais são padrão ouro para confirmar alguma resistência. Então, um local que não possui equipamento terá que realizar todos os testes, antibiograma e os demais, também de forma manual, correto? Isso. Todos os testes, um laboratório que não possui esse tipo de equipamento, que já pode te dar um resultado em um curto período de prazo, ele pode estar fazendo isso em testes manuais, né? Em bancada mesmo. E aí consegue chegar ao resultado. Eu sei que
bastante raro que aconteça, mas não se pode excluir essa situação. Caso um paciente apresente aí uma múltipla resistência, a gente sabe que isso acontece mais no âmbito hospitalar do que em um atendimento ambulatorial, mas pode acontecer. Se isso acontecer, qual é o procedimento a ser feito, o que deve ser feito? Na verdade, o que acontece é de nós entrarmos em contato com o paciente para saber se ele já tinha sido internado antes, se ele vem com quadros de infecção, né, bacteriana recente, ou se ele está com alguma sintomatologia, né? Isso reafirma nosso resultado. A sintomatologia do paciente ajuda muito, né? E quando ele informa que ele estava hospitalizado, a gente reafirma mais ainda o nosso resultado. Falando um pouco dos micro-organismos, quais são os mais comuns e patogênicos que você encontra na sua rotina? Os micro-organismos que nós costumamos isolar lá no setor, falando de gram-negativo, em urocultura, por exemplo, seria mais a Escherichia coli, né? E a Klebsiella. É de maior quantidade, assim, que nós conseguimos isolar. Já de gram-positivo, em diversas culturas, a gente consegue isolar o Streptoagalacti, Staphylo aureus, né, o Staphylo saprofídico, o Piógenes também, né, o Streptopiógenes, e tem uma infinidade de micro-organismos que nós conseguimos isolar lá. Ainda falando sobre resistência, fala um pouco pra gente sobre o ACBL. A beta-lactamase de espectro estendido é nada mais, nada menos que o SBL, né? Que é um mecanismo de resistência que as bactérias elas vão desenvolvendo, né? É um mecanismo de resistência plasmidial que elas vão desenvolvendo e passando de uma para outra, causando a resistência para algumas drogas, como as cefalosporinas, que são as cefalosporinas de primeira geração, que é a cefalotina, a de segunda geração, que é a cefuroxime, a de terceira geração, que é a ceftriaxona, e a de quarta geração, que é a cefepime. Então, são mecanismos de resistência que elas criam. E aí, uma vez ela resistente a essas drogas, elas não podem ser utilizadas para tratar essa bactéria. Esse então é o pior quadro que a gente pode ter aí referente à resistência em um paciente. Existem vários mecanismos de resistência, né? Não só o SBL. Existe também as carbapenimases, que hoje é um mundo, né? Que a gente precisa definir se é um NDM, se é um acerino, se é que tipo de carbapenimase aquela bactéria se enquadra. Então, hoje, o que a gente faz quando a gente pega uma Klebsiella pneumoniae e que ela está com perfil de resistência à maioria das drogas, a todas as drogas, que seriam os carbapenens, né? As outras drogas e os carbapenens. A gente faz um teste chamado de E-sim e de M-sim, para a gente saber se é uma carbapenemase e que tipo de carbapenemase. Esse, no caso, seria um dos resultados mais críticos, né? E além desse, quando a gente também consegue isolar uma Acinetobacter, que é o terror das UTIs, né? Que é o terror dos hospitais, e que nós precisamos testar todo ele manual para a gente confirmar o perfil de resistência e liberar com segurança para o médico para entrar com o tratamento. Bem, você até já falou antes, mas queria que você falasse um pouco sobre a CLSI. Qual a importância desse órgão para a microbiologia, para o setor de microbiologia? Bom, a CLSI, ele é o órgão regulamentador que nós seguimos, né? No setor de microbiologia temos a CLSI como uma bíblia e anualmente ela é atualizada. Hoje, aqui no Brasil, a gente está passando por um processo de transição e passaremos a usar o BRCast, né? Que é uma norma muito mais condizente com a nossa realidade brasileira, né? A realidade do Brasil de drogas e tudo mais, e de resistência também. Então, não conseguimos ainda
seguir a norma da BRCast, porque ela ainda não foi implantada efetivamente. Estamos ainda seguindo a CLSI. Então, é muito importante estarmos os microbiologistas atualizados com a norma atual, né? No caso, seria esse ano, a CLSI de 2019, para poder fazer todos os testes quando necessário, quando existir uma resistência, tá com os testes todos atualizados, e os mix, né? As concentrações de cada droga atualizada também. Certo, então, para a gente finalizar, a gente teve algumas perguntas, algumas delas já estavam inclusas diretamente nessas outras perguntas que foram feitas, mas aqui são algumas mais específicas. Essa primeira vai ser duas em uma, que é o seguinte: quais são os passos imprescindíveis para seguir nessa área? E a segunda pergunta: habilitação em análises clínicas permite você atuar na área? Bom, a habilitação em análises clínicas permite você atuar na área, sim, no setor de microbiologia. E o que é imprescindível para você atuar na área é você ter passado por um estágio, né? Ter uma vivência no setor. E com o tempo você vai ganhando muito mais experiência, porque, como eu tinha dito, o setor de microbiologia você vai ganhando experiência com o tempo e vai te qualificando até você chegar à liberação. Isso você ganha com o tempo mesmo a experiência. E o que é primordial, você gostar, né? Você gostar do que o setor está te proporcionando. Gostar da leitura das placas, gostar da leitura das lâminas, né? Da semeadura, da avaliação, ter a paciência de fato, ter todo um perfil voltado mesmo para o setor. Outra pergunta em relação a concursos, há a possibilidade de atuar em microbiologia? Tem que ser vaga específica para microbiologia? Quando você passa num concurso, digamos, um concurso no hospital, em um determinado hospital, você não vai para um setor específico, né? Você passa a ser analista. Aí depois a gestão vai determinar onde você tem mais experiência que você vai ficar e onde tiver vaga. Mas para você se candidatar e você querer exatamente o setor de microbiologia, acho que você tem que fazer um concurso voltado para a área de microbiologista mesmo. Um concurso voltado mais para microbiologia, ele não é comum. É mais comum um concurso, no caso que você é analista clínico. Certo. A última pergunta aqui, Elaine, é o seguinte: o mercado de microbiologia é bom para justificar o investimento na área? Na minha opinião, eu acho super válido o investimento, né? É um mercado bom, existe muitas pessoas atuando. Então, eu acho super válido o investimento e é um diferencial, né, no seu currículo. Então, Elaine, gostaria de agradecer a sua participação. Muito obrigada por ter disposto do seu tempo e principalmente do seu conhecimento nessa área que, volto a colocar, que talvez seja uma das mais complexas, das mais fechadas. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Ah, sim, deixa também aí é, a sua página, né, que é o Micro na Real, para o pessoal seguir. Quem quiser saber mais de microbiologia também. Bom, Hélio, eu que agradeço, né, o convite. Espero ter contribuído para o conhecimento dos seus seguidores. E, mais uma vez, muito obrigada. Se eles quiserem seguir, tem a nossa página, né? A minha e a de Cristiane, que é a Micro na Real. Ela é super interessante, traz algumas imagens. E a gente pode discutir um pouquinho mais lá, algumas dúvidas sobre as imagens. E qualquer outro tipo de dúvida também. Muito obrigada, viu? E então, pessoal, hora do feedback. Se você gostou do vídeo, deixa aí o like, é muito importante. Se inscreva também no canal, deixa aí um comentário. Como eu falei, é importante ouvir esse feedback. Então, deixa aí embaixo também o seu comentário, tá? Valeu, forte abraço e até a próxima.